Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, versículo 6. Hoje eu vou tratar de um único versículo. E depois nós vamos comentar em cima disso. Mateus capítulo 7, o verso 6. Diz assim: Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eu te louvo já, Pai, por tudo que já aconteceu durante esse culto todo. Os momentos, Deus, as exortações, aquilo que o Teu Espírito quer falar com cada um de nós, Senhor. E agora nos colocamos mais uma vez, Senhor Jesus, diante da Tua Palavra, em reverência, Deus, ao ensino da Tua Palavra, aquilo que o Teu Espírito quer continuar falando aos nossos corações, por meio da Tua Palavra. Fale com cada um de nós, Senhor, ministra aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Dentro do Sermão do Monte, esse versículo é um versículo praticamente isolado dentro dele. E até é um versículo assim, muito difícil de interpretar. É um texto muito difícil de aplicar. É um texto meio enigmático, assim, porque tentar entender o que Jesus estava falando, para quem ele estava falando e qual a aplicação desse texto para com as nossas vidas, realmente foi um desafio para mim essa semana, confesso para vocês. Eu nunca tinha pregado sobre esse texto e é a primeira vez que eu vou falar sobre ele. Certo? Então, como vocês sabem menos do que eu, qualquer coisa que eu falar está valendo, né? Então tá, o tema do que eu vou tratar hoje, o título dessa pregação é Entre Cães e Porcos. Nome chique, né? Entre Cães e Porcos. Porcos, meio carioquês o negócio, né? Entre cães e porcos, né? As carnes sacrificadas aos ídolos, depois que elas eram usadas nos ritos para prestar oferendas aos deuses antigos, essas carnes elas eram ou vendidas para os pobres por um preço mais acessível do que os açougues, que eram mais caros, e aquilo que sobrava dessa carne sacrificada a ídolo, que não era comprada pelos pobres, eram jogadas para os cães. E a questão das pérolas, os homens ricos, na época, havia um tipo de pérola bem pequena, que não era muito comerciável, né? Se é que existe essa palavra, existe comerciável? Deve existir, né? Comercializável, nossa, que palavrinha bonita. Comercializável, essas pérolas, elas não tinham valor comercial, elas eram lançadas junto com a comida dos porcos, então, né, para os porcos comerem. Então, era com essas duas visões em mente que Jesus estava tratando. Então, a gente hoje não entende muito essas coisas, né? O que é isso? Quem fica dando, né, carne santa, né, dando comida santa para cachorro, né? Você não fica, pega lá o pão da Santa Ceia e depois fica dando para os cachorros, né, com leitinho, né, alguma coisa assim. E essa questão das pérolas, principalmente, né, são realidades um pouco distantes da nossa realidade, mas as pessoas, quando ouviam Jesus falar, sabiam muito bem o que ele estava dizendo, porque estavam inseridas naquele contexto, então não era necessariamente um mistério, um segredo, ou alguma coisa que não fazia parte do dia a dia deles, ok?
Quando eu era criança, eu ouvia muito assim algumas interpretações acerca desse texto. Por exemplo, né, não podia dar pão para cachorro, porque o pão era considerado uma coisa santa. Então, não podia dar pão para cachorro. Né? Levei alguns cascudos, pegava, dava um pãozinho, levava um cascudo, porque não podia dar comida santa para os pães. Ok? Então, assim, comida santa para os cães. Né? Pães, tudo está virado, né? Nessas horas, vocês fingem que eu falei certo. Certo? Não pode rir do ungido do Senhor. Outra interpretação, por exemplo, que tinha, era que você não podia pregar o evangelho para determinados tipos de pessoas, né? Por exemplo. Então, além dessa questão de dar pão para os pães, né, havia essa questão de que você não podia também pregar o evangelho para alguns tipos de pessoas. Havia esse entendimento também. Então, vocês provavelmente eram essas pessoas que estavam discriminadas nessa descrição aí, ok? Cães e porcos, na cultura judaica, eram considerados como animais imundos. E, por exemplo, ambos, né, não podiam ser comidos. O pessoal da China lá não concorda, nem os coreanos. Essa questão de comer cachorro. Né? Eu conheço um amigo, não vou falar o que ele faz, mas porque eu sei que tem gente que gosta dos bichos, eu também gosto. Mas, então, algumas culturas aí têm por hábito, por exemplo, comer, né, carne de cão, né, carne de cachorro. Né? A Kátia, eu acho que comeu carne de cavalo uma vez sem saber, coitada. Até hoje ela é meio cabreira quando vai comer carne na Jocum, por exemplo. Né? Até hoje a gente não sabe se isso é verdade ou não. Depois que ela comeu, que falaram que era carne de cavalo. Né? Bom, mas sem sessão Splatter aí, sem sessão de filme de terror, né? Então, os cães e os porcos eram considerados animais imundos e, portanto, não poderiam ser comidos, né? Não poderiam ser usados para o consumo na cultura judaica. Aliás, porcos, inclusive, não eram nem criados, né, por judeus. Os judeus não podiam nem criar o porco, porque o porco era um animal imundo. Mas a questão é que, certamente, Jesus não está falando de bicho aqui, literalmente, né? Jesus está usando os animais aqui como simbologia, até porque isso é uma praticidade nas Escrituras, fazer algumas comparações, quando comparam alguns comportamentos humanos de pessoas racionais, se utiliza isso para falar de algumas questões ligadas a alguns animais, algumas características de alguns animais. Porque essa visão de animal impuro e animal puro, no Novo Testamento, isso cai por terra. Isso muda o conceito quando Jesus, principalmente lá em Atos dos Apóstolos, ensina Pedro acerca dessa nova realidade. Toda a criação passa a ser, então, pura para os puros. Não estou dizendo que você pode comer tudo que é tipo de bicho por aí, porque há alguns bichos realmente que você não pode consumir. Apesar que hoje em dia, né, dá um jeito para tudo, né? Mas não é sobre isso, então, esse daí cai por terra no Novo Testamento, na visão do Novo Testamento, todos os animais passam a ser puros, ok? Por exemplo, na Bíblia, alguns exemplos aqui que são utilizados para definir alguns comportamentos com animais. Por exemplo, Herodes é chamado de raposa. Herodes é chamado de raposa. Os fariseus são chamados de serpentes e raça de víboras. Né? Até hoje a gente fala, né? Olha, aquela irmã é uma cobra, cuidado com a irmã, né? Ou fala da sogra, né? Fala, minha sogra é uma cobra, né? Alguma coisa desse tipo. Nós, como discípulos, somos chamados de ovelhas, né? As ovelhas do pastor. Né? Pô, Deus podia ter dado um bichinho mais macho para nós, né, cara? Uma ovelhinha. Não gosto muito de... Não tatuaria uma ovelhinha em mim. Tatuar um leão, um dragão, um crocodilo, né, bem grandão nas costas, assim, ó. Aqueles que vêm no chiclete, sabe, que você coloca assim? Então, daqueles lá. A Bíblia chama pessoas teimosas e sem entendimento de cavalos e mulas. Agora eu estou entendendo algumas coisas lá em casa. Entendeu? Quando ela me chamava de cavalo, eu achava que estava elogiando, mas não é isso, não. Ele está chamando de mula mesmo, né?
Sou teimoso. Líderes que abusam das suas posições são chamados de lobos, ou então de leões. O diabo é descrito como um leão, como dragão e como serpente. E aí o que eu acho interessante, um texto em específico, em Apocalipse 22, versos 14 e 15, que denotam algumas questões relacionadas aos cães. E quando Jesus fala de cães, aqui nesse texto, tem algumas coisas inseridas aqui que são interessantes. Lá em Apocalipse 22, 14 e 15, diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Aí ele dá algumas características disso. Quando Jesus está chamando essas pessoas de cães, ele fala algumas características aqui, que não são características necessariamente de animais, porque animais não praticam essas coisas, mas não é um elogio aqui, ok? Então, aqui a Bíblia não está chamando a mim e você, por exemplo, de um, sei lá, um poodle, por exemplo. Tá? Não é fofinho a coisa aqui é feia. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, ele chama de cães, os que cometem imoralidade sexual. Qual é a palavra no grego? Porneia. Repita comigo, porneia. Isso. Olha para o irmão que está ao seu lado. Não, estou brincando. Fala assim, porneia, meu irmão. Então, os que praticam, cometem a tal da porneia. Jesus está dizendo que essas pessoas, então, são como cães. Os que praticam a feitiçaria. A outra coisa fala os assassinatos. Né? Os assassinatos. É bom fazer um parênteses aqui nessa questão de assassinato, porque muita gente ainda não entende como é que consegue fazer uma conexão entre essa questão da lei, no decálogo, lá nos 10 mandamentos, que diz, não matarás, e, por exemplo, como é que isso fica na vida de um cristão, por exemplo, que hoje em dia é um policial, né, que está lá no uso da profissão, e às vezes acaba tendo que, né, mandar para a cova alguém. Ou numa guerra, por exemplo. Então, há muita confusão relacionada a isso. Então, é o seguinte, lá no texto, no hebraico, quando a Bíblia fala não matarás, ela está utilizando uma palavra específica que diz respeito, não assassinarás. Então, assassinato é uma coisa. Quando um policial, no exercício da função, vem a matar alguém, ele não está assassinando uma pessoa. Ele está matando uma pessoa, mas não é assassinato. Tanto que ele não é julgado por causa disso. E aí, aonde isso implica, por exemplo, nas questões do Antigo Testamento, por exemplo, que a mesma lei que dizia não matarás, daqui a pouco Deus chegava e falava para Saul, por exemplo, né, o rei Saul, vai lá e mata todo mundo. Pô, mas como é isso? A lei diz não matarás e Deus manda matar todo mundo. Então, há situações de guerra, por exemplo, que essas aplicações não entram. Okay? E ali nós estamos falando de justiça divina. Uma outra questão, por exemplo, no Antigo Testamento, que também explica muito bem essa questão do não matarás. Por exemplo, a Bíblia diz não matarás, mas uma pessoa pega, por exemplo, no ato de adultério, o que acontecia com ela? Ela era morta. Ela entrava, então, em juízo capital e essa pessoa era apedrejada até a morte. E haviam outras situações ali, por exemplo, também, que havia, então, a pena capital por causa disso. Então, a lei, ao mesmo tempo que fala não matarás, ela também manda matar em certas situações. Então, não estou dizendo que você tem que matar teu vizinho agora, tá ok? Não é isso. Mas só explicando, então, porque muita gente, aí, às vezes, não sabe responder isso e se depara com situações como essa. Então, fala assim, chama de cães, então, os assassinos, chama de cães os idólatras e chama de cães todos os que amam e praticam a mentira. Ok? Então, é normal, é comum você ver na Bíblia usando animais para exemplificarem certas características humanas. Então, como o cão era considerado um animal imundo na cultura, então Jesus está chamando as pessoas, olha, os que vivem na praticidade dessas coisas são como cães, ou seja, são animais imundos. Ok?
Quando a Bíblia fala assim, não deem o que é sagrado aos cães, então nós vamos começar a aplicar isso então numa realidade humana. Então não dê aquilo que é santo para certos tipos de humanos que estão aí inseridos. Por exemplo, lá em Salmo 1:1, dá alguns toques para a gente a respeito disso. Salmo 1:1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é que faz isso? Como é que a aplicação desse texto hoje, numa cultura hoje de pessoas como estão aí fora? Como é que o cristão tem que se portar? Então, eu sou santo, você é santo, e uma vez que nós estamos inseridos no meio de pessoas que não condizem com uma conduta cristã, como é que deve ser a minha postura? Então, algumas versões falam assim, olha, você não tem que andar segundo os conselhos dessas pessoas. Você não tem que caminhar no sentido de praticidade de vida junto com essas pessoas. Né? Eu conheço gente que é assim, quando estão os amigos dele bêbados junto dela, por exemplo, ela é chegada na cachaça. Quando chegam os crentes, ela coloca um terno, uma gravata, uma Bíblia de 5 quilos no braço e ela é crente. Então, Maria vai com as outras. Depende de quem está perto, ela se transforma. Então, depende de quem, dos bichos que estão perto, ela vira aquele bicho. Se é cachorro, vira cachorro. Se é porco, vira porco. Se é ovelhinha, aí vira ovelhinha. Conhece gente assim? Na frente de todo mundo é uma coisa, quando está naquele grupo específico. Então, eu era assim. Eu era esse cara que na igreja eu era uma pessoa, e fora da igreja eu era outra. Quando estava com meus amigos punk, eu era o Satanás. Quando estava na igreja, era santo. E aí a graça de Deus foi transformando essa conduta conforme o tempo. Uma outra coisa também que a Bíblia fala é a respeito dessa questão da pérola, é que a Bíblia compara o reino de Deus como uma pérola. Eu estou citando esses exemplos para a gente começar a ter uma visão meio que geral desse texto, para a gente conseguir algum tipo de identificação com isso. Então, o reino de Deus ele é chamado de pérola. Lá em Mateus 13, 45 a 46, o texto diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, nós, como o reino de Deus, somos essa pérola para Deus. Ok? O reino de Deus, então, é composto por pessoas como eu e você, e formamos essa grande pérola que é o reino de Deus. E aí Deus chega para mim e para você e fala: olha, vocês têm que compartilhar acerca desse grande tesouro que é o reino de Deus, a mensagem do reino. Mas o texto fala o seguinte: olha, não deem o que é santo aos cães. Nós já estamos esquecendo essa questão de bicho e já estamos centrados nessa questão humana. Que há pessoas que a Bíblia está comparando como cães, por causa da sua postura, por causa da sua conduta, essas pessoas são como cães. Então, não compartilhe, não deem para essas pessoas, mas fica confuso na cabeça, né? Como é que é isso, Pipe? Então, aquela interpretação lá atrás, de que havia realmente alguns tipos de pessoas que não deveria compartilhar o Evangelho, está certa? Então, estamos lascados. Há pessoas no mundo que a gente não deve compartilhar o Evangelho. Não é isso. Não se trata disso. Ok? Avançando um pouco, lá em Mateus 10, 14, por exemplo, há uma orientação que parece estar ligado a esse texto. Quando o próprio Jesus ele fala isso para os apóstolos que estavam indo pregar o Evangelho, Jesus dá uma orientação a eles quanto a isso. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Obviamente que nesse mundo nós vamos pregar o Evangelho para porcos e para cães. Nós vamos compartilhar das coisas que são santas, de alguma forma, com essas pessoas. Nós vamos compartilhar daquilo que é um tesouro para cada um de nós, para esses tipos de comportamentos, para esses tipos de pessoas. O que Jesus está orientando aqui é o seguinte: você vai, prega o Evangelho,
E se não houver mudança daquela pessoa para com o Evangelho, eu não tenho nada a ver mais com isso. Tem algumas coisas na internet assim que me deixam cheirando enxofre. E uma das coisas, para mim, é crítica para com a igreja. Eu não suporto ler crítica para com a igreja. Algumas críticas, para mim, têm fundamento, tudo bem, devem ser direcionadas especificamente para aquela igreja, para aquele ensino, para aquele tipo de igreja específica, para aquele camarada em específico que está falando aquilo em específico, ponto. Aí eu assino embaixo, até ajudo a falar mal dele também, né? Até escrevo lá e ajudo a fazer alguma coisa. Agora, quando eu coloco a igreja toda num balaio só, e generaliza a igreja como a igreja sendo uma coisa só, aí eu fico realmente irritado. E, em especial, se você é um crente que vai lá e fala coisas assim, por exemplo, é melhor descer na favela, levar comida para os pobres do que cantar um hino de louvor e adoração a Deus. Não é verdade isso. Não é verdade. É mais importante orar do que matar a fome das pessoas. Também não é verdade isso. É mais importante louvar do que orar. Também não é verdade isso. Verdade, gente, nenhuma verdade sobrepõe outra verdade no que diz respeito ao reino de Deus. Todas essas coisas são essenciais para a vida no reino. Orar é uma coisa essencial, mas a oração não substitui o pregar o evangelho, que também é essencial. Pregar o evangelho é essencial, mas ele não substitui a minha vida de oração diária que devo ter todos os dias. Até porque, para eu pregar alguma coisa, eu tenho que falar de alguma coisa que, pelo menos, é uma realidade na minha vida. Não é verdade? Eu tenho que ir, de alguma forma, levar alimento para os pobres. Mas isso não elimina a minha vida de louvor e adoração a Deus, que é o meu chamado também. Amém? Porque tem gente que acha que só os pobres não gastam tempo de louvor e adoração a Deus por meio de música, por exemplo. Tem gente que odeia música, né? Aí a Bíblia fala explicitamente. Nossa, tem umas palavrinhas que a gente usa de vez em quando, né? A Bíblia fala de modo explícito sobre isso, que a gente, entre nós, deve haver hinos, salmos, cânticos espirituais. A Bíblia nos exorta a isso. Não há nenhum problema em haver música na igreja e, por meio dela, nós prestarmos o nosso culto a Deus, por meio dela, porque a Bíblia nos exorta a fazê-lo dessa forma. Então, a Bíblia nos exorta a todas essas questões, nos exorta a orar o tempo todo, a Bíblia nos exorta a pregar o Evangelho, a Bíblia nos exorta a ter compaixão para com os pobres, a Bíblia nos exorta a viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Mas as pessoas gostam de ficar compartimentando essas coisas e eliminando umas coisas em nome de uma verdade única, como se aquilo fosse simplesmente o reino de Deus resumido e acabou. E acabou. Não, a igreja precisa caminhar, cada um no seu chamado, cada um no seu ministério, e desenvolver isso, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse exercício da gente ir e pregar o Evangelho, Jesus está falando o seguinte: a minha obrigação como cristão é pregar o Evangelho. Conduzir uma pessoa realmente a levar um arrependimento, a entregar sua vida para Cristo, não é um papel meu e teu. Eu sou incapaz de convencer alguém acerca da cruz. E tem gente, literalmente, eu estava conversando com o Rodrigo no carro, e a gente estava conversando sobre isso, que tem gente que parece que não vai entender nunca. Parece que você tem oportunidades assim de sobra de ouvir o Evangelho e não consegue entender. Passa a vida inteira sem entender. A vida não muda, continua a mesma tranqueira a vida inteira. Não é transformado pelo poder da iluminação que o Espírito Santo traz e que leva a pessoa a ser regenerada e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tem gente que parece que não entende. E às vezes você fica ali forçando, e a coisa não acontece. Já outros, às vezes, você fala uma frase, o cara por meio da graça, tem entendimento daquilo, se converte e tem sua vida transformada para sempre. E tem gente que às vezes ouve 20 anos, todo domingo, e a vida não é transformada.
Agora, leiam o que Paulo, por exemplo, fala também a respeito dessa questão, lá em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, há duas coisas aqui que Paulo está tratando nesse texto. Primeira coisa é que você tem que pregar o evangelho, e você deve orar por isso. Ore e pregue o evangelho. Mas do outro lado, ele fala, mas também ore para que Deus nos proteja do homem mau, porque a fé não pertence a todos. Ponto. Paulo tinha um entendimento claro disso, que tinha gente que simplesmente não ia crer e ponto. Que não ia crer e ponto final. Não implicava que ele não ia pregar o evangelho para toda a criatura, mas não havia nenhuma crise existencial quanto a isso. Quantas vezes eu tive crises existenciais, frustrações, porque eu não via os meus amigos que eu pregava o evangelho se convertendo à fé cristã. E eu orava por eles, eu jejuava por eles, eu ia para o meio do mato orar por eles, ficava sem comer, virado numa vareta, jejuando pela vida deles, e os caras não se convertiam. E aqueles caras bêbados, que às vezes estavam ali caindo de bêbado. Tem um cara que é membro dessa igreja, que foi assim, estava num monte de gente, assim, um monte de punk, ele estava junto, e eu fui lá no meio deles pregar o evangelho, lá com uma outra turma que estava comigo lá. Daí levamos umas fitinhas cassete do Mortification lá, do One Bad Pig. Ok, vamos ouvir um som junto aí e tal, né? E os caras tudo mamado. Mas ele estava trêbado, assim, estava babando já, estava tudo tortinho. E eu peguei e falei, galera, é o seguinte, eu queria conversar com vocês uma coisa importante agora aqui. Aí eu preguei o evangelho para eles. E ele foi o cara que eu menos dei atenção. Do tipo, não vou nem perder meu tempo. Não vou nem perder meu tempo. E de toda aquela turma de punks que estavam ali, ele é o único que realmente entregou a vida para Cristo. E está até hoje no evangelho. Todos os outros que estavam mais lúcidos, e que eu pensei, esses caras vai ser uma mata. Né? Vou até recolher o dízimo hoje aqui, que o negócio vai fluir. Foram os caras que não entregaram. Os caras que estavam com o coração endurecidos. E aquele cara, que era o cara que eu pensei que não ia acontecer nada, foi realmente o cara que entregou a vida e até hoje está em Cristo. Então você começa a perceber que não há crises quanto a isso. O que Jesus está querendo nos ensinar, então, é que a gente tem que tomar alguns cuidados nesse anúncio do Evangelho, no sentido de trazer frustrações para a nossa vida. Nós temos que pregar o Evangelho, mas cuidado quando você se torna aquele cara chato que fica o tempo todo falando para a mesma pessoa, o tempo todo, tentando convertê-la no cansaço. Jesus dá uma ordenação clara, vai lá, prega o evangelho, se o cara não te ouvir, você sacode o pé do teu pé, sacode o pó do teu pé, sacode o pé do teu pé, não, sacode o pó do teu pé, e vai em frente, prega para outro, pregue para outro. Ele fala uma outra coisa lá em Atos 13, 44 a 49, que é bem interessante, olha só, Paulo está pregando o evangelho para os judeus, e olha o que acontece nessa situação. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra, bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Aleluia, amém.
Paulo está ali pregando o evangelho para os judeus, os caras dão as costas para ele e falam assim, olha, não tem crise. Não tem crise. Vou na direção, então, de outros povos. Eu vou lá para os gentios, foi meu chamado, vou para lá. Eu acho interessante que ele não tem crise, que ele entende que algumas pessoas não vão compreender mesmo. Ele fala, alguns foram designados para isso, outros não. Não quero entrar em discussões aqui, em polêmica nenhuma. Só estou falando que não há crise no ministério de Paulo. Paulo vai e prega o evangelho. Gostou? Amém. Não gostou? Amém. Vamos em frente, em nome de Jesus. Eu orei pela vida do meu irmão muitos anos na minha vida. O meu irmão mais velho era um cara que falava assim, que inferno não existe. Falava, inferno não existe. Tirava sarro de crente, se bem que eu também tirava, né? Então, acho que todos nós, né, antes de ser crente, não gostávamos de nós mesmos, né? Conheço ninguém que não era crente que fala, nossa, como os crentes são pessoas legais. Não conheço um até hoje que chegou para mim e falou isso. Geralmente eles nos odeiam mesmo. A gente odiava nós mesmos, né? Então, entendemos muito bem. E meu irmão falava essas coisas, e eu orava por ele muitos anos na minha vida, orei por ele muitos anos na minha vida. E até que realmente aconteceu um incidente na minha família, com relação à família dele em específico, né? A esposa dele, numa varanda, assim, no quarto andar, mexendo nas flores, se desequilibrou, caiu de cima, caiu lá no quarto andar e realmente se quebrou toda lá embaixo. Mas essa experiência, por causa dessa experiência, infelizmente trágica, né, ela sobreviveu, mas a família toda se converteu por causa disso. Ela, o meu irmão e os 2 filhos estão no reino. A minha cunhada veio a falecer o ano passado, mas por outras razões, não por causa disso. Mas se converteu a família inteira. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é simplesmente orar pelas pessoas, e às vezes esse negócio da gente ficar ali insistindo, pregando o evangelho o tempo todo, até cansar o cidadão, Jesus está falando assim, calma, não jogue aquilo que é santo aos cães. Não jogue aquilo que é precioso aos porcos. Fale uma vez, às vezes 2, 3, mas cuidado, tem gente que simplesmente nunca irá se converter. Não vai ser o teu cansaço na vida deles, falando o tempo todo para eles, que vai resolver alguma coisa, vai gerar alguma coisa na vida deles. Amém? E o último texto que eu quero ler é um texto de Romanos, no capítulo 9, nos versos de 1 a 6. Mais uma vez, Paulo também nos trazendo um entendimento acerca dessa questão da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, e qual tem que ser a nossa postura diante dessas coisas. Porque a teologia de Paulo, principalmente, o ajudava a compreender e a aplicar, então, na vida diária, a pregação do Evangelho no meio de cães e no meio de porcos. Capítulo 9, versos 1 a 6, Paulo ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ponto. Amém. Então, para Paulo, havia esse entendimento de que havia muitos judeus que, por mais que fossem judeus, por mais que fossem participantes de todas essas questões que ele aborda aqui, haviam pessoas ali que simplesmente não eram parte de Israel. E de que Israel ele está falando? Do Israel de Deus, que somos eu
e você. Por isso, você que crê, tem um privilégio. Dentro disso que nós estamos abordando, você foi essa pessoa que encontrou a graça de crer. Aí, no exercício diário que você e eu temos, então, de pregar o evangelho lá fora, a minha e a tua postura tem que ser essa postura consciente disso, gente, de que nem todo mundo vai crer. Algumas vertentes teológicas acreditam realmente que o mundo inteiro vai crer, que o mundo inteiro vai ser salvo. Há vertentes teológicas que têm afirmado, inclusive, a não existência do inferno. E eu acho que foram discipulados pelo meu irmão antes de se converter lá, e até hoje eu acho que acreditam nisso. Que não haverá existência do inferno, e que todos os seres humanos vão ser salvos, apesar de suas escolhas, serão salvos. E aí, como é que fica isso no dia a dia? Bom, eu lido com isso todo o tempo na internet, lido com isso o tempo todo em debates. Antes de ontem mesmo, eu estava debatendo com dois ateus, e os caras começaram a me trazer perguntas ali, né? A primeira eu respondi, aí perguntaram a segunda eu respondi. Quando eu vi que o negócio não era interesse de resposta, era interesse só de fazer eu perder meu tempo, aí eu parei por ali e, em nome de Jesus, expulsei os caras da comunidade, com muito amor e carinho no coração. Porque tem gente que é assim, não tem interesse pelo Evangelho. O Evangelho é comida de porco. O Evangelho é comida de cachorro. Para algumas pessoas é isso. E o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é isso. Gente, o Evangelho não deve ser tratado dessa forma. O que eu e você temos nas mãos é uma coisa preciosa. E quando você apresenta o Evangelho para uma pessoa, a única função tua é apresentá-la. E ponto final. E aí, meu querido, o quanto aquilo vai gerar mudança na vida das pessoas ou não, não é mais um papel meu e um papel teu. Mas Jesus nos exorta, olha, não faça do Evangelho dessa forma. Não fique apresentando, insistindo com pessoas que não querem o Evangelho. Eu recebo e-mails, recebo mensagens de ateus o tempo todo, que acabam se convertendo, entregando a vida para Cristo por meio de alguns debates, algumas coisas que eles acabam lendo ou indo estudar e verificar por si mesmo. Mas a grande maioria não está nem aí. Quando eu comecei a minha comunidade lá de debates com ateus, eu tinha só um único propósito no coração. E nunca foi convencer ateu de nada. Era só para brigar com os caras. Havia um único propósito: responder à igreja acerca daqueles ataques. Estava conversando com um grupo de pessoas ontem aqui, falando sobre isso, que a grande tragédia hoje, que tem acontecido por meio de algumas comunidades na internet, é que eu e você não temos capacitação, não temos material, não temos subterfúgios, sei lá, para lidar com as questões que estão sendo tratadas hoje na internet. Uma menina, antes de ontem, debatendo a respeito do aborto, por exemplo, ela falou que nos Estados Unidos o aborto tem diminuído, né, por causa da legalização, tudo, né? E eu não tinha essa informação, não moro lá, não vou atrás disso. E falando toda aquela propaganda de que alguns países do mundo que legalizaram o aborto realmente tem diminuído, né? Então, o número de mortes de mulheres automaticamente tem diminuído, tudo, né? E no Brasil ocorrem mais de 1 milhão de abortos por ano. São as informações que as pessoas que procuram defender o aborto se apegam, né? Questão de saúde pública, alguma coisa assim. Aí hoje eu estava vendo um debate lá de umas encrenqueiras aqui da Gólgota, a respeito desse assunto da questão do aborto. E uma menina postou um vídeo lá de uma palestra de uma doutora a respeito dos dados verdadeiros que realmente ocorrem no Brasil. E, inclusive, Suécia, Espanha, Estados Unidos e outros países a respeito do aborto.
E era tudo mentira. Que o número do aborto em países que têm a legalização só aumentou. E aumentou, assim, porcentagens absurdas. E as mortes de mulheres também aumentou, não diminuiu. E não ocorrem 1 milhão de abortos por ano no Brasil. É mentira também. Então, depois eu vou postar lá na comunidade essa palestra. São 20 minutinhos, você pode assistir e verificar lá. E uma das coisas também que tem sido sempre falada nessa questão de aborto, e toda hora eu vejo gente falando isso, e eu queria exortar vocês a não falarem mais isso. Por exemplo, quando a gente está debatendo a legalização do aborto no Brasil, sempre tem alguém que insere nesse assunto a questão do estupro, como um argumento, digamos que a gente poderia, então, como igreja, então, favorecer o aborto por causa do estupro, né? Uma mulher, quando é estuprada, nesse caso, né, se ela pode ou não pode fazer aborto. A questão é que, pela legislação brasileira, já pode. A gente não está mais discutindo no Brasil que, em casos de estupro, alguém pode realmente abortar ou não, porque na lei já diz que pode. Então, não é mais uma questão em discussão para mim. Hoje, discutir a questão, eu não estou dizendo que eu sou a favor disso. Para mim, é crime da mesma forma. Eu sei que a pessoa é vítima de um crime e, com isso, ligamos um outro crime à questão do aborto. Mas a grande discussão não é essa mais. Nós não estamos mais discutindo a questão do estupro no Brasil. E a gravidez, que, por causa disso, daí a liberdade ou não de uma pessoa, então, abortar. Outra questão, já é lei também, que em caso de a mãe estiver sofrendo risco de vida, a lei também libera, que não tem o que fazer. Se uma mãe vai morrer ou o feto vai morrer, a escolhe pela mãe. Então, não é mais isso que nós estamos discutindo. Então, toda vez que você tiver uma discussão sobre aborto, e alguém vir propor essas questões para favorecer a liberação do aborto no Brasil, e usa esses exemplos que já está liberado, não é mais questão de discussão, você fala assim, meu querido, isso aí já não é mais discutível. Então, a gente tem hoje uma geração que não está mais preparada para responder essas questões. E o Evangelho, gente, que eu e você temos na mão, é um Evangelho precioso. Nós não podemos ser afugentados pela opinião relativista que está aí fora para com a igreja. Um rapaz hoje me falou na questão da discussão da maconha, mais uma vez, né? Ah, vamos liberar a maconha, mas por quê? Porque o açúcar faz mal, e o açúcar você pode, por que não pode fumar maconha? Falei, pô, mas você está querendo dizer para mim que eu vou liberar uma coisa que faz mal, por causa que já existe uma outra coisa que também faz mal? Não é o contrário, então vamos fazer uma campanha contra o açúcar. Não é isso que a gente tem que fazer? Lutar contra o açúcar, não a favor da maconha. Mais uma desgraça no mundo. Ah, mas os caras já estão fumando. Eu sei, os caras já estão matando também. Vamos liberar ou matar, então, também. Os caras estão roubando, então acabou. Já falei. Eu, por mim, acabava todas essas leis. Virar uma desgraça geral, que Jesus voltava já e acabava com tudo e nós ia para a glória. Amém? E o Luciano falou uma coisa interessante para mim aqui dentro do camarim. Eu ia falar que a ideia é minha, mas isso é sacanagem com ele. Que existe uma discussão em questão de mal moral, né? E mal físico, por exemplo. Há muitas coisas que a gente come que faz um mal físico, que agride a minha pessoa, o meu ser. Né? Agora, existem males sociais que já são discutidos em outra esfera de discussão. Então, quando a gente coloca maconha e açúcar no mesmo assunto, a gente não está sendo leal, a gente não está sendo honesto. É a mesma coisa de querer colocar a questão da discussão do aborto com estupro. Não é essa a discussão. Amém? O Evangelho é precioso. E nós temos que tratá-lo com o seu devido valor. Se você não quer o Evangelho, meu querido, que se lasque. Em nome de Jesus. Porque eu estou tratando de questões que têm valor, que mudou a minha vida, que transformou a minha vida e tem transformado a vida de pessoas. Quando o cara começa a zombar de você, você fala assim,
Aqui dentro você fala assim, vai para o colo do capeta. Ore por ele, entregue ele na vida de Deus. A Bíblia fala, sacode o pó, dá uma sambadinha lá, e vai na direção de outro, pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Esse mundo tem tentado me empurrar a outro caminho.